está de novo conversando sobre a epidemia do Zika vírus e a gente tem falado muito sobre as consequências da epidemia para agravar a desigualdade de gênero em relação a direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Mas tem um outro aspecto aqui que a gente queria abordar hoje. A gente tem ouvido muitas histórias de mulheres abandonadas com bebês pequenos e com uma série de necessidades de saúde. Esse abandono, ele não é novo e ele é agravado nessa situação, mas ele também tem a ver com desigualdade de gênero, ou não? Claro, porque quando nós discutimos que a epidemia tem um impacto particular nas mulheres, e quando nós falamos que o nosso grande fantasma sobre a possibilidade do direito ao aborto, é porque há uma linha nas decisões reprodutivas, que são também atributos e deveres de cuidado. Então nós estamos falando que quando a epidemia tem um impacto particular nas mulheres, é de um lado na sua saúde sexual e reprodutiva, e de outro imediato, para as mulheres que vão dar à luz a esses bebês, sobre cuidado. As mulheres querem cuidar de seus bebês, mas cuidar de crianças exige esforço, exige divisão social do cuidado. E o que nós estamos vendo e que nos causa um escândalo na epidemia são os homens abandonadores. Isso. Então são mulheres que têm que sair do mundo do trabalho, mas assumem integralmente o trabalho doméstico, o trabalho da casa e o trabalho de cuidados, né? E tem crianças pequenas com uma série de demandas de saúde, além de qualquer demanda com um bebê novinho, com uma criança que acabou de nascer e que precisa ser acompanhada o tempo todo e tem que assumir isso sozinha, né? Por isso que um dos lados do que nós estamos chamando nessa proposta de ação, que ela é uma ação de planejamento familiar, de proteção à maternidade e à infância, talvez seja um bom momento de falarmos apenas da segunda parte, que as pessoas parecem que não estão escutando. É verdade. Ela é uma ação de proteção à criança que venha a nascer com deficiência, seja pela epidemia ou por recentes descobertas do que pode estar acontecendo, e a essa mulher cuidadora. Sim. Há uma centralidade do cuidado das crianças pequenas com ou sem deficiência na sociedade brasileira, nas mulheres. O que nós estamos pedindo? Nós temos um benefício de prestação continuada, que significa transferência de renda, um benefício da assistência social. Isso. Mas só que é para famílias extremamente pobres, das que tenham renda per capita de 1/4 de salário mínimo. Eu sei que eu falei muitos dados ao mesmo tempo, mas o que nós queremos quando nós falamos em proteção à maternidade e à infância? Que o BPC não tenha corte de renda. Isso. Ele seja para todas as crianças que venham a receber o diagnóstico de vinculação à epidemia. Mas tem mais. Nós queremos incluir as mulheres. Isso. Eu sei que aqueles que estão preocupados com reserva do possível, e se temos dinheiro para isso, essa não é a nossa preocupação, né, Sinara? Não. Nossa Não preocupação pode é ser. garantir direitos. Não pode ser, para quem está se preocupando com direitos aqui, não pode ser essa. As contas não somos nós que fazemos, né? Porque nós temos uma situação de emergência, de epidemia aqui que tem que ser cuidada. Então, a gente precisa mostrar a injustiça que é não considerar que existem cuidadoras para essas crianças. Não é só o BPC para criança. E a cuidadora faz como? Se ela assumir um compromisso integral de estar ali dentro, de estar acompanhando a criança, acompanhando o bebê a vida inteira.